Glória a Deus. Essa semana eu fiquei bastante abalado, bastante mexido com a questão do ciclone lá de Moçambique. Não sei se você sabe, mas uma tragédia que está acontecendo agora lá em Moçambique. Qual o envolvimento desta igreja com Moçambique? Ano passado, nós tivemos aqui uma atividade intensa da nossa agência missionária Reverso. Nós levantamos recursos durante todo o ano passado para abençoar o ministério de 4 casais lá na África e todos 4 com trabalhos em Moçambique. Eu mesmo já estive lá em Moçambique três vezes, e alguns irmãos também estiveram aqui durante 10 dias para poder evangelizar, abençoar e trabalhar lá em Moçambique. Então, veio esse ciclone, foi devastador, devastador. Então, se você olhar uma imagem de satélite, como era antes a terra seca e depois que a terra foi alagada, você vai ver que 90% do território ele foi danificado, sobretudo a cidade de Beira, principalmente o interior, que é onde existe um trabalho do Marcos, da Patrícia, do Eduardo, da Luciana, que nós ajudamos. Também tem o Charles e a Paula, que estão mais para Xai-Xai, para Chimoio, que é um pouco mais para o interior, mas também foi muito alterado. E uma das coisas que me veio ao coração imediatamente é: por que isso? Por que Deus permite essas tragédias? E muitas pessoas morreram. Inicialmente, o noticiário, você deve ter ouvido falar disso, disse que morreriam 100 e poucas pessoas. Aí o presidente de Moçambique disse que iam morrer mais de 1000. Mas quem foi lá e conhece a precariedade do local, a gente sabe que vai morrer muita gente. Muita gente mesmo, talvez 10.000 pessoas morram, por conta da sujeira, da contaminação, por conta da água, por conta de doenças que são decorrentes, que vêm depois da contaminação da água, enfim, malária, esquistossomose, enfim, dengue, chikungunya, tudo que é assim, ligado ao mosquito e ligado a esse tipo de dificuldades e de doenças da água vão acontecer lá, infelizmente. Fora a AIDS, que já assola aquela situação. E a minha pergunta é: por que, Senhor? Por que isso? E é interessante que isso machucou muito o meu coração. E aí, durante a semana, eu estava muito bem, obrigado, muito feliz, tranquilo. E domingo à noite, eu fui escovar o dente. E quando eu fui escovar o dente, eu senti uma dor na gengiva horrorosa. E eu estou fazendo um tratamento num dente aqui, já há 2 anos, para fazer um implante. E há 1 ano atrás foi colocado um pino, e 6 meses depois o pino, ao invés de fixar, ele caiu. E aí foi feito um enxerto ósseo, esperou mais um tempo, e foi colocado outro pino. E aí, domingo à noite, escovando o dente, senti doeu demais, quase não dormi de domingo para segunda. Aí, segunda, eu fui na dentista, com muita dor. Segunda passada, ela arrumou um encaixe, aí levou lá, e o pino que deveria estar no dente, ele soltou, subiu, e ele agora está passeando nos ossos da face. Eu não sei onde ele está, e está bem atravessado, e agora, dia 1º, eu vou ter que fazer uma cirurgia para tirar um pedaço de ferro, que é um pino que está passeando. Então, vocês fazem conta. Eu perguntei: por que, Senhor? Eu sou teu servo, filho da tua serva, pastor, faço tudo direitinho. Por que, Senhor? Aí chega aqui e falo com a irmã Luísa: como é que está Mariana? Silvia, E aí eu pergunto: Silvia, como é que está a Mariana? Ah, pastor, ela está sentindo dor porque ela ainda está andando curvada, porque ela fez a cirurgia semana passada. Nós oramos pela Mariana, que ela tem uma doença que os médicos dizem que é incurável, mas para Deus não é impossível. Mas é uma criança, é uma menina, está sofrendo, e a pergunta é: por que, Senhor? E a gente não tem a resposta para explicar por que tantas pessoas em Moçambique tão pobres, tão carentes, tão já com dificuldade sofrem, ou porque uma pessoa de Deus, que vive para Deus, também tem coisas que dão errado. Porque às vezes a gente acha que há uma garantia ou há um selo de que as coisas vão dar certo porque a gente serve a Deus, né? E aí, de repente, o pino, ele tinha tudo para cair, queridos. O outro caiu, por que o pino não cai? Que troço é esse? É contra a gravidade, subiu, não tem lógica. E foi passeando lá por dentro e não tem lógica. Por quê? Por que Mariana, uma criança, nasce com uma enfermidade dessa? E por que as coisas acontecem? E por que nós temos conflitos?
E daí veio a seguinte pergunta: o que vai acontecer comigo? Porque se acontece com uma criança, se acontece com o povo de Moçambique, o que vai acontecer comigo? Você já se perguntou nisso? O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Como vai ser daqui para frente? Como vai ser o meu futuro? E nós estamos vivendo um tempo de autoridade e graça. E esse tema, ele veio a partir da leitura de um livro, Quebrando as Cadeias da Intimidação. E em cima dessa minha pergunta, o que vai acontecer comigo, eu comecei a pensar no mundo espiritual, dessas conexões que acontecem no mundo espiritual, porque nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Estamos aqui por causa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, mas cada um de nós, seres humanos, nós somos bombardeados com essa dúvida: o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Por que acontece tanta coisa? Por que tanta desgraça? Por que coisa ruim acontece? Então, afinal de contas, o que vai acontecer comigo? E é sobre isso que eu queria dividir uma palavra para o meu coração e para o seu coração nessa manhã. Amém? Então, feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus e peça ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa manhã, através da Tua palavra. Fala comigo, ó Deus, através dessa oportunidade, Senhor, que eu promovi para mim mesmo, de ouvir a Tua palavra, vindo à igreja. Ó Deus, eu ouço tanta coisa, eu ouço tanta gente, eu ouço tanta informação, mas agora eu estou aqui para Te ouvir. Então, Senhor, o que o Senhor tem que falar, fala comigo nessa manhã. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Amém. Então, quando a gente faz essa pergunta, o que vai acontecer comigo? Há uma intimidação, há uma preocupação, e algo que a gente precisa ter em mente é que a raiz da intimidação é o medo. Quando eu faço essa pergunta, o que vai acontecer comigo? Eu tenho medo. Medo. E o medo, ele me dá um sentimento de incapacidade, de preocupação ou de intimidação. Por isso que a raiz da intimidação é o medo, e a gente precisa arrancar essa raiz fora, porque senão o medo não vai embora. E essa pergunta assola: o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer comigo. E o medo, ele vai intimidando você, intimidando você, intimidando você. E aí o medo fará com que você concentre tudo em você mesmo. E aí parece que a vida inteira, ela muda de sentido, e você concentra agora toda a sua energia no que vai acontecer com você. Talvez essa seja uma pergunta da juventude. Fiz a faculdade, teve greve, me formei, e agora? O que vai acontecer comigo? Talvez seja a pergunta que você pense: bom, eu fui no culto, fiz direitinho, e agora? O que vai acontecer comigo? E aí a gente ora e agradece a Deus porque estamos livres de ciclones, de furacão, de tufão. Até quando? Ou será que não vai acontecer? Será que eu estou livre de alguma coisa saia exatamente o contrário do que eu preveni, do que eu fiz? E aí a gente começa a centrar a nossa vida, a colocar a nossa vida no foco de todas as coisas, e a gente parece que esquece que a vida é a vida, e a gente se concentra apenas naquilo que nós estamos vivendo, ou pior, naquilo que poderemos viver. No medo do que pode acontecer. O meu contrato acaba em agosto, o que vai ser depois quando o meu contrato acabar? Né? Onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? A conta vence dia 10, como eu vou fazer? E a gente fica centrado em nós mesmos, e a gente fica concentrado no medo. E com certeza, esse medo nos intimida. Então eu quero compartilhar com você o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que traz uma palavra profética e ao mesmo tempo de Deus para as nossas vidas, que fala: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então,
a verdade é que quando nós sentimos medo, é porque nós não nos sentimos amados, nem por uma pessoa, nem por Deus. Quando nós sentimos medo, o nosso amor, ele diminui. O nosso amor, ele some. Ou, o que é pior, o medo nasce quando nós não nos sentimos protegidos ou amados por Deus. Quando a gente é criança e está em casa, e de repente houve uma trovoada e dá aquele susto. O que a criança faz? Ela sai correndo e vai abraçar o pai, vai abraçar a mãe, porque ela se sente amada. E quando ela se sente amada, ela também se sente segura. Por isso, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo, porque aquele que tem medo, ou aquele que se sente intimidado, ou aquele que se sente inseguro, quando tem essa sensação, pode correr e abraçar o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que vai te amar e vai te passar um sentimento de segurança, em nome de Jesus Cristo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Por que o verdadeiro amor lança fora o medo? Eu sei que se eu correr para Deus, e eu vou entender que Deus me ama, e eu vou entender que Deus me protege, que Deus está no controle de todas as coisas, eu sei que eu vou me sentir mais seguro. Mas por que isso acontece? Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11, conta a história de uma batalha do rei Asa. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11. E Asa, então, ele faz a seguinte declaração. Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse, : Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Repita comigo, em ti pomos a nossa confiança. Isso, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O rei Asa, então, ele faz essa afirmação quando ele está numa batalha. Deus deu para ele a ordem, ele está fazendo a vontade do Senhor, ele está seguindo a direção de Deus, ele não está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. Ele está fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Mas em algum momento, mesmo fazendo a vontade de Deus, o homem, eu, você e o rei Asa, ele se sentiu indefeso, ele se sentiu intimidado contra um poderoso exército. Ele se sentiu desprotegido. E é nessa hora, queridos, que nós precisamos nos lembrar que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando esse sentimento vem, quando essa intimidação vem, quando esse medo vem, você deve abrir o seu coração, colocar o seu joelho no chão, colocar a sua boca no pó, clamar ao teu Deus, que é o teu Pai, e declarar: Deus, os nossos olhos, a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus. Talvez a gente não tenha como responder por que as coisas acontecem. Podemos perguntar por quê. Durante muitos anos eu achei que nós não poderíamos perguntar: por que eu estou vivendo isso? Por que acontece isso? Até que eu me deparei com Jesus na cruz. E Jesus está ali na cruz sendo crucificado, e ele vira para o Pai e pergunta o quê? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por quê? Por que eu estou na cruz? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Então nós podemos sim perguntar por quê. Mas como Jesus, nós não vamos desistir, não vamos abrir mão e não vamos abandonar a missão que Deus nos deu, porque nós não entendemos os porquês. Nós permanecemos firmes, fiéis, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus em quem nós podemos confiar em todas as coisas. Aleluia! Não é questão de não perguntar por quê. Eu posso perguntar o porquê, mas esse porquê, ele não é um porquê que quebra a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Não é um porquê que nos leva a murmurar, a reclamar, a odiar a Deus. Não!
Esse é um porquê que declara: Senhor, eu não entendo, eu sou limitado, eu tenho, ó Deus, incapacidade de compreender. Uma criança sofrendo não cabe na minha mente, pessoas morrendo não cabe na minha mente, um pino subindo não cabe na minha mente, seja lá o que você tiver dentro do seu coração, que não cabe dentro da sua mente e que acaba deixando você com medo e com esse sentimento de intimidação. O que vai acontecer comigo? A palavra do Senhor declara: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E na hora que esse medo chegar na sua vida, você pode clamar ao Senhor, o teu Deus, e declarar: ajuda-nos, ajuda-nos, ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar o foco de você mesmo. O que vai acontecer comigo? Eu estou sofrendo, o meu dente, a minha criança, a missão. Para de colocar o foco em você mesmo, ou naquilo que está intimidando você, e coloque o foco em Deus. Coloque o foco em Deus. Se for preciso, pregue para a sua própria alma. Se for preciso, repita milhões de vezes, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que fazem a vontade do Senhor. Se for preciso, grave 2 Crônicas 14, 11 e declare: não deixes que o homem prevaleça contra ti, Senhor. Saia da frente, saia do foco. Coloque Deus para lutar a tua guerra. Ele é o nosso general, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem luta as nossas batalhas. Sai da frente, coloque o foco em Deus e apresente a Deus aquilo que tem intimidado a sua vida, aquilo que tem sido um desafio para que você responda: o que vai acontecer comigo? Eu coloco nas mãos de Deus. O que vai acontecer comigo está nas mãos de Deus, que é melhor do que as minhas mãos. Aleluia. O segundo porquê que o verdadeiro amor lança fora todo medo está em 1 Reis, capítulo 19, e verso 19 até 21. É interessante esse texto que conta a história do profeta Elias, quando ele encontra Eliseu e ele chama Eliseu para seguir no ministério. Só que Elias, ele está vindo de uma derrota. Ele está vindo de uma fuga, ele fugiu de Jezabel, teve medo daquela situação, medo da circunstância. E agora Elias, no caminho de volta, por onde ele fugiu, ele teve que voltar, porque Deus, Ele nunca nos deixa ficar derrotados. E quando a derrota acontece no nosso caminho, Deus nos manda voltar pelo mesmo caminho, não mais em derrota, mas agora em vitória. E porque Elias respondeu sim ao Senhor e voltou pelo mesmo caminho da derrota, agora ele vai voltando em vitória, ele contra Eliseu, e ele vira para Eliseu. Elias saiu de lá, da caverna onde ele estava, onde ele não deveria estar, encontrou Eliseu, filho de Safate. E Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou a sua capa sobre ele, verso 20, e Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse Eliseu, e então irei contigo. Ao que Elias respondeu, vá e volte, respondeu Elias. Verso 21, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e todo o povo comeu. Depois, partiu com Elias e se tornou ao seu auxiliar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque ele gera em nós a capacidade de negar a nós mesmos. Você, quando se sente amado por Deus, quando você entende o amor de Deus na sua vida, você consegue negar a si mesmo. A Bíblia fala, e a gente sabe. Quem quer vir até mim, quem quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então veja, e o que é negar a si mesmo, senão pegar aquilo que te atrapalha e abrir mão? Pegar aquilo que você tem e abrir mão? Então, o verdadeiro amor acontece ou ocorre quando eu sou capaz de negar a mim mesmo.
Então a raiz da intimidação vem porque eu fico preocupado comigo, porque eu não nego a mim mesmo. E porque eu não nego a mim mesmo, eu tenho medo. Medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo de que se eu vou ter dinheiro, medo se eu vou ter saúde, medo se eu vou ficar velhinho, vou ficar velhinha, medo se meu marido vai ficar vivo, meu marido vai morrer, medo se o Brasil vai ter uma guerra, medo se vai ter fome no Brasil, medo se os índios vão voltar e vão agora dominar o Brasil de novo, medo de o extraterrestre que mora lá em Plutão, ele ameaçar a Terra, medo do que não existe. Porque o medo ele não precisa ser algo concreto, algo real, ele pode ser algo fictício, e esse medo ele vem porque você não consegue negar a você mesmo. Então, quando vem o medo, você precisa dizer, ok, eu abro mão. Acabou. Ok, eu não sei se vou casar. Amém, eu abro mão de casar. Acabou. Eu não sei se eu vou trabalhar. Ok, eu abro mão. Eu não sei se vai, se o pino desce, se o pino sobe, se eu vou perder metade da cara, espero que não. Mas quando você abre mão, quando você nega a si mesmo, você não tem mais o medo. E para negar a si mesmo, você tem que fazer como Eliseu fez. Entregar, se libertar, se liberar, abrir mão. Então, queridos, se de um lado é prudente e é sábio um planejamento, uma estrutura, planos para o futuro, porém isso não pode ser um objeto tão grande na sua vida que você não seja capaz de abrir mão dos seus planos. Porque diz o Senhor em Provérbios capítulo 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Então veja, eu posso fazer planos, mas esses planos eles não podem me dominar, eles não podem tomar conta da minha vida, eles não podem ser um objeto tão importante que me centralize em mim mesmo e eu não seja capaz de abrir mão. Tiago diz, em vez de dizerdes, hoje ou amanhã vamos até tal cidade, e lá vamos ganhar dinheiro, vamos vender, vamos produzir, vamos prosperar, não. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, eu irei a tal cidade, e lá negociarei, e lá prosperarei, e lá farei negócios. Quando Tiago fala isso, ele está dizendo, precisamos sim fazer planos, mas precisamos ainda assim apresentar os nossos planos ao Senhor, porque quando Ele quer, Ele muda tudo. E se você não estiver disposto a abrir mão dos seus planos, você vai ter medo das coisas darem errado na sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo, porque você agora é capaz de negar a si mesmo e abrir mão dos seus planos. Quais os planos você tem? A gente planeja para a gente se dar bem, né? Alguém planeja para se dar mal? Alguém faz planos para o futuro para sofrer? Alguém faz planos para o futuro para arrebentar com a sua própria vida? Sim ou não? Não! Todos nós planejamos coisas que nós imaginamos que vão ser boas para o nosso futuro. Ah, eu quero casar, vai ser maravilhoso. Aí casa, aí a mulher se torna uma alcoólatra, a mulher se envolve com não sei o quê, e ela começa a bater no marido. O casamento foi bom? Mas não foi um plano bom? Ah, eu vou passar na prova, e eu vou trabalhar, e eu vou ter estabilidade financeira, e eu vou ganhar dinheiro, aí eu vou poder viajar, aí você vai, e nisso tudo, no meio do caminho, você já acha que a tua mulher não serve, acha que a tua igreja não serve, acha que teu carro não serve, nada mais serve, porque agora você cresceu, né? Então muda, aí você se torna soberbo, insuportável, e aí você abre mão de todos os seus valores, aí já trai a esposa, aí já trai a confiança dos amigos, já trai a confiança de sócios, de amigos, de pessoas que você se relaciona, porque agora você quer mais para si. Então foi bom esse plano de crescimento. Entenda que o coração do homem pode fazer planos, mas você precisa estar disposto a abrir mão dos seus planos, porque Deus tem o controle de todas as coisas, e quando você crê no amor de Deus pela sua vida, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E a terceira característica, por que o verdadeiro amor lança fora o medo? Está em Lucas, capítulo 10, verso 29. Algo que eu estou convencido, fortemente convencido. Lucas 10, 29. 29 diz assim, mas ele, querendo justificar-se,
perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É o 36. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Verso 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá então e faça o mesmo. Faz o quê? Tenha misericórdia dele. Dele quem? Daquele que foi assaltado e ficou à beira do caminho. E aí veio um sacerdote e ignorou, veio um levita e ignorou, e veio um samaritano e cuidou dele. Quem foi o próximo daquele homem que estava lá, assaltado, ferido, machucado? Foi o samaritano. Quem foi o próximo dele? E Jesus respondeu: aquele que, o perito falou para Jesus, aquele que teve misericórdia do homem que estava caído. E Jesus então ensinou quem é o próximo. Quem é o próximo? Aquele por onde você passa, aquele que no seu caminho, aquele que quando aparece na sua vida, você tem misericórdia dele. Então, a terceira característica do verdadeiro amor é quando eu tiro o foco de mim mesmo, é quando eu aprendo que os meus planos, eles podem mudar, então eu nego a mim mesmo, e por fim, quando eu coloco a importância da vida em abençoar a vida de outras pessoas. Eu estou plenamente convencido de que quem vive para os outros, vive, e de que quem vive para si mesmo, morre. Queridos, lidando com idosos, e vendo a história dos idosos, e vendo o fim da vida dos idosos, e vendo o que se passa na vida dos idosos, eu afirmo a você, o idoso que viveu para os outros, viveu uma vida feliz, e tem uma velhice feliz. Mas o idoso que viveu para si, que cuidou de si, que se importou com seus interesses, que se preocupou apenas com as suas coisas, agora ele já não consegue mais, é infeliz, vive uma velhice muito ruim. Então eu estou convencido por vários motivos, experiências e não teóricos, ou observações da experiência de outros, de que aquele que tem misericórdia de outros é alguém que vive melhor em todas as etapas da sua vida do que aqueles que não têm. E é o que a Bíblia fala. Se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica só. Quando eu abro mão, quando eu sou capaz de cuidar dos outros, ao invés de colocar o cuidado da minha vida em primeiro plano, eu sou mais feliz. Então veja, eu estou aqui falando com vocês. Eu tive que tomar 3 remedinhos. Um que é uma bomba que a Drica me deu, para poder parar de sentir dor, porque a dor é muito ruim, é muito intensa. Dói tudo, dói a testa, dói a cabeça, dói a lateral, dói o pescoço, dói tudo. Estou tomando um antibiótico para inflamação, e estou tomando um remédio para o estômago, para o meu estômago não destruir, com tanto remédio que eu estou tomando. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para mim mesmo, que para mim é mais importante você do que o que eu sinto. E para dar um toquezinho de... Porque tem esse toquezinho, não tem? Aquela pitadinha de coisa espetacular. Estava programado que hoje seria a folga do Lúcio, pastor Lúcio. Uma novidade, algo novo. Uma vez a cada 2 meses, ficar um domingo fora, descansando. Porque o trabalho para o pastor é muito intenso. E aí o pastor Lúcio falou, quer que eu mude? Eu falo, não vai mudar nada. Você vai tirar a tua folga. Porque parece que quando a gente é intimidado por aquilo que nos aflige, o inimigo ele vem com mais força ainda para nos fazer paralisar. Daí aquela música da Ludmilla, antiga, que eu gosto muito dela, o que vem para tentar ferir o valente de Deus no meio das suas guerras? Cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, o cansaço de um desgaste, de novo, outra vez. Então entenda, querido, Deus renova as tuas forças como a de um boi selvagem. E Deus te dá condições de fazer aquilo que você acha que não teria condições de fazer, quando você coloca o foco nos outros. Quando você consegue ir além de você mesmo. Quando você sai da sua dor, do seu sofrimento, da sua desgraça, da sua tragédia, da sua morte, daquilo que você não compreende. Primeiro, você abre mão e coloca o foco em Deus. Segundo, você nega a si mesmo. E terceiro, você aprende a colocar o foco no próximo. E aí a sua vida é transformada, porque o verdadeiro amor lança fora
todo o medo. Isso não é historinha, isso é vida. Isso não é uma palavra que você ouve e que você fica inerte diante dela. Se você fizer isso, você vai viver. Se você for capaz de colocar o foco em Deus, for capaz de negar a si mesmo, de depender de Deus e for capaz de colocar o foco nos outros, você vai experimentar o verdadeiro amor. E aí, a pergunta, o que vai acontecer comigo? Ela vai continuar. Porque a nossa mente é a nossa mente. O que vai acontecer comigo? E sabe qual vai ser a resposta? Não sei, não quero saber e me rendo a quem sabe. Porque tem um ditadinho mal criado, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, não é? Tem esse ditadinho. Mas quem fez medo? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas quando eu coloco o foco em Deus, nego a mim mesmo e consigo pensar nos outros, a minha resposta, eu não sei por que está acontecendo isso. Eu não sei. Também não quero saber, não cabe a mim saber. Mas eu amo a quem sabe, eu me rendo a quem sabe, eu elogio a quem sabe, eu me prostro diante de quem sabe. Eu sei que quem sabe está no controle de todas as coisas. Eu posso não entender, mas Ele entende, e para mim isso basta, porque a minha graça te basta, diz o Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De modo que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Essa loucura do Evangelho, o homem não entende, mas quem vive sabe que dá certo, quem vive sabe que funciona, quem vive sabe que a coisa vai ser desse jeito. Por isso que o pastor é maluco, por isso que o pastor doa fígado. Por quê? Porque quando o meu foco está no outro, não é porque o outro merece, é porque eu estou liberando vida sobre a minha vida, porque aquilo que eu semeio, eu vou colher. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. É fato. Então, aprenda que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo traz angústia, dúvida e rouba o louvor. Mas como diz Isaías, capítulo 61, verso 3, Deus nos dá um manto de louvor, ao invés de espírito angustiado. E dar a todos os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Mas está bravo, eu estou chorando. Você vai receber a alegria, coroa ao invés de cinza. Mas está tudo ruim. Não, o teu manto vai ser de louvor, de alegria. Eu estou ficando deprimido. Não está nada. Você vai receber, sabe o quê? Sabe o que você vai receber? Um manto de louvor, porque depressão é para aquele que coloca o foco em si. Depressão é para quem tira o foco de Deus. Depressão é para quem não consegue focar nos outros, mas comigo não. Eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida. Eu sou amado e eu consigo amar. Então sobre mim tem um manto de louvor, em vez de um espírito angustiado, deprimido, seja lá o nome que você quiser dar. Caminho para você vencer a tristeza, e você vencer a depressão, e você vencer a angústia. É o caminho do reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas, e não ficar intimidado por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa, por aquilo que você está vivendo. Não! Porque eu sei que mesmo que eu esteja chorando, mesmo que eu esteja pranteando, mesmo que eu esteja com o espírito deprimido, o Senhor vai trazer uma coroa, o Senhor vai trazer alegria e o Senhor trará louvor. E sabe como eu vou ser reconhecido? Como um carvalho de justiça. Carvalho é a árvore mais alta, mais forte, mais poderosa, mais larga, mais robusta, mais firme, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Então veja, o medo das pessoas rouba a sua autoridade. Medo de gente rouba a sua autoridade. Quantos jovens têm medo de falar da sua fé na escola? Sabe por que você tem medo de falar que você é crente na sua escola? Eu vou repetir. Sabe por que você tem medo de falar que você é crente na sua escola? Sabe por quê? Porque você foi roubada na sua autoridade. Tem medo de pessoas. Sabe por que você tem medo de falar que você professa a fé de Jesus Cristo? Porque você tem medo de pessoas. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Vão achar que eu sou esquisito, esquisita. Então, o medo de pessoas
ou o medo das pessoas, ou o medo que elas vão pensar, eu vou dizer que eu sou crente no meu trabalho. Não combina. As pessoas do meu trabalho não querem saber disso. No fundo, você está com medo delas. O medo rouba a sua autoridade. Essa semana eu assisti um filme com a Giovana. Eu acho que o filme é uma espécie de documentário sobre um massacre que aconteceu na escola lá de Columbine, nos Estados Unidos, em 2012, 2013. E conta a história de uma menina que era cristã. E inicialmente ela tinha medo de de falar da sua fé. E no final ela teve coragem de dizer em quem ela cria. E ficou muito claro que quando você tem medo de gente, você não consegue dizer o que sente. Quando você tem medo de gente, você não consegue dizer o que sente. Quantas esposas têm medo de dizer o que sentem para o marido porque tem medo do marido? Medo do que ele vai falar, medo do que ele pensa, medo de apanhar. Quanta gente tem medo de dizer para o chefe o que pensa, porque meu chefe vai mandar embora, porque vai ser demitido, vai ter represália. Medo de pessoas rouba a autoridade. E a intimidação, que é o medo de pessoas, vai acabar com a sua autoridade espiritual. Sabe quais são os efeitos da intimidação? A ansiedade. Aí volta. O que vai acontecer comigo? Não, se eu falar... Como é que vai? Aí começa a ter confusão na sua mente, confusão na sua cabeça. A cabeça começa a pensar um monte de coisa, aí vem um monte de pensamento. A intimidação faz isso, ela traz ansiedade, ela traz medo, ela traz confusão, ela traz falta de fé, e você começa a dizer, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Querido, repita assim comigo, não vai dar, é do diabo. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Então vai dar sim. Amém, queridos? Então todas as vezes que você fala, não vai dar, não vou conseguir, não tem condições. Sabe o que você está fazendo? Você está acabando com a sua fé. Porque a fé é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção daquilo que eu acho que não vai dar. Mas no final das contas eu sei que vai dar sim. Porque Deus está lutando por mim, a minha guerra. A falta de fé é porque você não saiu da frente e deixou Deus lutar por você. Você ainda está fazendo força, você ainda está insistindo, você ainda está tomando conta, você ainda está metendo a mão. Tem até um corinho da época do Miquelino que fala, abre alas que eu quero passar. Deus que falou isso, sai da frente. Sai da frente, que eu quero entrar na sua vida. Sai da frente, para Deus ser Deus na sua vida. Porque se você está fazendo a vontade do Senhor, os seus inimigos são inimigos de Deus, e não há quem fique de pé diante do Todo-Poderoso. Ele é o vencedor, aleluia! Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, se Deus está na frente, não tenha medo, ansiedade, confusão ou falta de fé. Sai da frente. E aí tem uma coisa terrível que eu preciso dizer para você. Às vezes a gente decora aquele texto, né? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Agora entenda, se você for pegar lá Daniel, capítulo 4, 5, 6, você vai ver a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem uma visão, e nessa visão ele fica angustiado. E Nabucodonosor pede para alguém interpretar, ninguém interpreta, mas vem Daniel e interpreta. Nabucodonosor, o que está acontecendo é o seguinte, a visão que você teve é porque você cresceu muito e se tornou independente de Deus. Então, se você não voltar-se de novo para Deus, Deus vai tirar de você o teu reino. Mas a visão de Nabucodonosor era a visão de uma árvore que era cortada, mas ficava um toco. Repita assim comigo, toco. Toco de árvore. E aí Daniel, interpretando a visão de Nabucodonosor, fala, é porque Deus manda te dizer, você vai ser cortado, mas depois de 7 tempos, você vai reconhecer que Deus é Deus, o teu reino vai voltar. O que tem isso a ver com a árvore se conhece pelos frutos? Tem a ver com o seguinte, querido,
Se você quer acabar com os frutos, se você quer acabar com os frutos da intimidação na sua vida, não adianta destruir os frutos, você tem que acabar com a raiz. Porque se você acaba com os frutos da intimidação, aquela coisa, tipo assim, eu tenho a dor, tomo um remédio, passa a dor ou diminui, mas eu não cuido do problema para acabar com a raiz da dor, eu vou ter que ficar tomando remédio o tempo todo e nunca vai acabar a dor. Se eu acabo apenas o fruto da intimidação, a intimidação ela vai continuar viva e daqui a pouco ela nasce de novo. Então, para você acabar com a intimidação na sua vida, não adianta acabar com os frutos da intimidação. Ah, o pastor disse, eu não sou intimidado, nada. Aí vou chegar lá para o cara, para a mulher, para não sei quem for, e pá. Beleza, na próxima vez que acontecer de novo, aquilo já teve tempo de crescer de novo, e muda outra vez a sua postura, e você continua sendo quem você é. É tempo de você mudar a raiz. É tempo de você alterar a raiz, porque uma vez que a raiz é alterada, alteram os frutos. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 15, você precisa acabar com os frutos, porque eles são importantes serem exterminados, mas acabar com os frutos não resolve o problema. Você precisa arrancar as raízes, senão os frutos nascem de novo. Olha o que diz o texto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Porque se eu finjo não ser amargo, mas a raiz está dentro de mim, se eu finjo não ser inseguro, mas a insegurança está dentro de mim, se eu finjo não ter medo, mas o medo está dentro de mim, aquilo vai brotar. E eu não quero que nenhuma semente maligna de insegurança, de intimidação ou de amargura, ou seja lá do que for, brote de novo dentro de mim. Então eu preciso arrancar a raiz. Cortar o mal pela raiz. Mudar a natureza, mudar a essência. E eu quero propor para você 3 soluções. A primeira está em Mateus, capítulo 21, versículo 19. Contra a intimidação, ou contra aquilo que rouba a sua autoridade diante dos homens. Jesus estava andando com os discípulos, e ele queria comer um figo, estava na época de ter figo, mas ele olhou para uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, não encontrou nada, só folhas. Então Jesus lhe disse, nunca mais dê frutos. Leia comigo. Agora com mais vontade, todo mundo junto, 1, 2, 3 e já. Imediatamente... Querido, é preciso que você dê uma palavra de ordem à raiz da intimidação que está dentro de você. A palavra tem poder. Há uma autoridade sobre a tua vida. E você pode pegar a autoridade que você tem sobre a tua vida e pregar para você mesmo e declarar, em nome de Jesus, intimidação, você está seca. Intimidação que vem da enfermidade, você está seca. Intimidação que vem através de pessoas, você está seca. Intimidação que vem por falta de dinheiro ou medo do futuro, você está seca. E imediatamente essa árvore vai secar na tua vida, em nome de Jesus. Use o poder da palavra de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Você tem uma palavra de autoridade, você tem autoridade, então dê uma palavra a respeito daquilo que precisa acabar na sua vida. Em nome de Jesus. Não fique preocupado em tirar os frutos, em fingir, em aparentar. Não, como Jesus. Aquilo que não dá resultado, aquilo que não funciona, aquilo que não é bom, precisa acabar na sua vida. Você precisa dar uma palavra de ordem. Raiz da intimidação. Eu declaro, você está seca na minha vida, em nome de Jesus. A segunda palavra contra a intimidação, Marcos capítulo 4, verso 39. Se a primeira foi contra os frutos, e a primeira palavra de autoridade foi contra a intimidação, agora você vai dizer para o seu próprio coração.
Você vai se levantar, como o filho pródigo. Você vai se levantar, vai cair em si, e vai repreender o vento, e vai dizer às águas turbulentas, às águas agitadas, e vai dizer para a sua alma: aquiete-se, acalme-se. E aí você vai experimentar águas tranquilas sobre a sua vida. Porque pode estar tudo turbulento. Pode estar. Salmo 46 fala isso. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, você tem a autoridade de virar para a sua alma e dizer: acalme-se, acalme-se, aquieta-te. Se você não usar essa autoridade, você vai continuar intimidado pela doença, ou falta de saúde, pela falta de dinheiro, pela falta de emprego, pela falta de um casamento feliz, pela falta, o que vai acontecer comigo, o que vai ser lá de Moçambique, o que vai ser da minha boca, o que vai ser da minha filha, o que vai ser da minha vida, é algo comum a todos nós, sempre teremos medo, por isso você precisa se levantar e declarar: alma, acalme-se, aquiete-se, você tem Deus. E por terceiro, João capítulo 11, verso 43, quando Lázaro estava morto, Jesus virou para aquele túmulo. Jesus mandou afastar a pedra e depois bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. É hora de você se levantar. É hora de você tirar todas as pedras que estão atrapalhando o crescimento da sua fé e você declarar: fé, apareça, fé, atue, fé, nasça, fé, ressuscite, fé, venha para fora, em nome de Jesus. Talvez o inimigo tenha colocado pedras e tenha declarado para você que a sua fé acabou, mas ele é derrotado em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor te deu autoridade sobre o inimigo. E você vai usar essa palavra de autoridade. Nunca mais dê frutos. E a raiz da intimidação vai cair na tua vida. Você vai usar a palavra de autoridade. Aquiete-se, alma. Acalme-se, alma. E a sua alma vai encontrar repouso. E você vai dizer para a tua fé: fé, venha para fora, apareça, ressuscite. E aquele que entrou aqui fraco na fé, sairá daqui fortalecido e renovado na fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo.